Falando de outro goleiraço, Sei. o Marco achou que a demissão do Rogério do São Paulo faltou consideração na forma como ela foi feita. Que saiu uma nota do clube, ninguém falou nada, dirigente não falou, presidente não falou. Você também achou que a forma como o Rogério saiu do São Paulo poderia ter sido de uma forma mais, não respeitosa, mas com mais consideração? Olha, tudo depende de resultado, e não de amizade, e não de capacidade. O resultado não veio, a complicação aumentou. Pode aproximar mais. Agora, então, o resultado não veio, a complicação aumentou. Certo? Futebol, infelizmente, o treinador é mais culpado. O que o Rogério não percebeu, que o mito, o ídolo, na hora da derrota, poderia ser demitido também. Ele era amicíssimo, continua sendo amicíssimo do presidente de São Paulo e de todos vocês. Agora, tem capacidade? Tem capacidade. Vamos torcer para que ele volte em outro time e aí consiga descobrir os erros que cometeu para poder prosperar de uma maneira muito intensa. Porque nós, brasileiros, estamos sendo atacados por estrangeiros como treinadores. Está na hora de nós valorizarmos os nossos treinadores, inclusive para a seleção brasileira. Porque nem vieram ainda. Mas eu já estou criticando o seguinte: eu não admito que a seleção brasileira possa ter um técnico estrangeiro. Eu sou totalmente, radicalmente contra, independente da capacidade deles. Eu quero a nossa capacidade. Não estou criticando ninguém porque trabalhei fora do país como treinador também. E conheço todos os grandes treinadores estrangeiros que estão no Brasil e tenho amizade com eles. Mas seleção brasileira é uma coisa muito sagrada. E nós estamos passando vergonha. Está na hora de nós descobrirmos a real possibilidade de que os nossos treinadores sempre foram campeões. E assim temos que torcer para continuar sendo. Agora eu vou ter a coragem de falar o que eu falei no programa, porque eu discordo. Porque foi o que você falou, a gente vinha passando vergonha. Passamos vergonha. Porque pra mim perder pra Croácia do jeito que perdeu é vergonha. O 7-1 foi vergonha. É verdade. E aí eu falo, será que não passar vergonha hoje, ter um treinador do nível do Ancelotti, não estou falando qualquer estrangeiro, que é um cara que ganhou tudo do jeito que ganhou, eu sou a favor. Por que você é tão contrário por não ser brasileiro? É porque não tem identificação com a seleção? Não. Porque ele é mais talentoso. Eu não estou dizendo da capacidade dos estrangeiros, seja onde for. Eu estou dizendo que nós temos dentro do nosso país treinadores com capacidade e não damos moral para eles. Como você falou do Rogério que saiu assim sem perceber, isso também foi errado. O que eu quero dizer é que nós não precisamos de buscar, nós não precisamos naturalizar também nenhum jogador para jogar na seleção brasileira. Então também não façam com o nosso treinador, entendeu? Não é Ancelotti, Antônio, Joaquim, Manuel, não é isso, muito pelo contrário. Pessoalmente, eles são boa gente. Eu estou até meio chateado com o Ancelotti, porque quando nós vencemos 4-1 no torneio bicentenário dos Estados Unidos, ele que fez o gol em mim, entendeu? Quem seria o melhor? O melhor brasileiro, na sua opinião, para assumir a seleção? Você está querendo saber demais também, né? Tem que perguntar. Não sei, por exemplo, no São Paulo tem um treinador hoje que eu gosto muito dele, que é o Júnior. Para vocês é Dorival, para nós é Júnior. Ele foi meu atleta e joguei com o tio dele, que era o Dudu do Palmeiras. Eu acho que é nesse nível de caráter. Primeiro de caráter. Um pouco mais do microfone porque tá barulho ali. Então manda parar lá. Em termos de caráter, é um excelente caráter, como muitos bons outros treinadores têm caráter. Então eu começo por aí. Porque capacidade eles sempre terão. Por quê? Porque são produtos do meio. São treinadores que foram atletas de grama e não de carpete. A diferença é essa, tá bom? Leão, só pra fechar com você, você é ídolo do Palmeiras e a gente sempre tem a discussão, né? Quem é o maior goleiro da história do Palmeiras, que tem você, tem o Marcão, tem agora o Everton. Como palmeirense, o que você fez essa carinha aí? Não, eu tô escutando. como ídolo palmeirense, o que falar do Abel Ferreira como treinador e tudo que ele vem conquistando? E quem que você coloca como grande goleiro da história do Palmeiras, na sua opinião? Eu não vivi toda a história do Palmeiras. Meu pai me dizia que o Berdan era maravilhoso. Eu não vi jogar, então não posso comentar. Mas ele jogou muito pouco na seleção brasileira. Eu fui fazer uma pesquisa, apareceu
Parecia que ele tinha jogado só 8 vezes na seleção brasileira. O Valdir de Moraes foi ótimo, Palmeiras. O Marco foi ótimo, o Veloso foi ótimo, o Leão foi ótimo. Quer mais? Ou tá bom por aí? Mas O Zete foi excelente. Todos esses, ou eu fui treinador deles, ou eu fui companheiros deles, ou eles jogaram comigo. então Então a pergunta, Leão ou Marcão? eu acho que o jogador goleiro atual é um excelente goleiro. O Everton. E se eu sou o treinador da seleção brasileira, o goleiro titular seria ele. Deixar Seria bem o claro. Everton do Palmeiras. Seria claro. Então, quer melhor do que isso? Agora, quem é melhor? Quem que você falou? Leão ou Marcão? Eu fui treinador do Marcão, sabia disso? Sabia. Então, cansei de torcer e falar com ele para ele jogar muito mais do que eu. E ele não conseguiu passar o número de jogos. Agora, foi um excelente goleiro, maravilhosa pessoa e que nós gostamos até hoje. Mas cada um no seu lugar, né? Bom, pra vocês dois então, Leão ou Marcão? Pra mim, Leão. Flávio. O Flávio fala mesmo, o Flávio no programa fala. Ó, de bola, de goleiro, o Leão foi melhor que o Marcão. Ele fala, pior que ele fala. Não, mas o importante é que o Palmeiras e os brasileiros tinham excelentes goleiros e não sabiam. E quando falta, eles passam a saber. Eu, por exemplo, um goleiro que eu acho que saiu do São Paulo, foi injustiçado, já faleceu, o Valdir Pérez. Adorava ele, competi com ele. Então não deram o devido valor. Por quê? Porque ele era mais nervoso. Quando ele está nervoso, ele sorria, o pessoal confundia as coisas, né, Marco? Você conheceu ele mais do que todos nós. Então, tem umas coisas. Ele tem um riso sarcástico, assim, né? Meio provocador, às vezes. E até para até ele de se nervoso, defender. né? De Até de nervoso. É verdade. Eu acho que os meandros do futebol, quem conhece, são os ex-atletas. E sobre o Abel, pra fechar? Mas não tinha acabado, não era a Não, última era o Abel, pergunta. era junto. Era junto. Abel Ferreira. O Abel, conheço ele pessoalmente, como conheço todos os outros portugueses, entendeu? Eu acho que ele está mostrando aquilo que o palmeirense queria. Está mostrando vitória. E quando mostra a vitória, sempre será aceito. Valeu, Leão. Muito obrigado. Desculpa, eu quero deixar meu abraço ao Marco, que é meu companheiro, sempre será. Tenho amizade de coração com ele. O Flávio, da capacidade dele, fiz questão de comparecer hoje aqui. Muito obrigado mais uma vez. Vou ler o seu livro o mais rápido possível, como fiz com os outros que você sabe. Lê mesmo, me liga. Obrigado, Leão. Muito obrigado, A gente se fala. Leão. Beijo. Obrigado. Tchau. É um Ligo. baita ídolo, né? Pô, É um baita ídolo, foi um baita goleiro. E aí falou, o fomos Abel tá campeões ganhando. juntos no São Paulo. Em 2005, ele era o nosso treinador e caminhou o time que foi campeão da Libertadores, que o Paulo Autori pegou quando ele foi para o Japão. Trabalhei com ele no Japão como médico do Verde Kawasaki. Temos uma história muito legal. No Santos também, briguei muito com ele, mas a amizade e as questões de trabalho foram muito melhores e muito maiores. Adoro o Leão. Maior goleiro da história do Palmeiras, Flávio? Talvez do Brasil. Sério? Eu não consigo. Eu tava pensando aqui, o Leão, ele foi recordista de minutos, até hoje, recordista de minutos, sem tomar gol em Copa do Mundo. Disputou 4 Copas, deveria ter disputado 5. É muito difícil você apontar alguém com esse currículo no mundo. Se você colocar como maior goleiro da história do Brasil, não tá fugindo, não tem nada, não tem viagem nenhuma. Goleiro fabuloso, fabuloso. Quem Realmente. disputaria com ele? Vai. Tafarel? Tafarel, o Marcos, por Marco, uma Copa, exato, né? O Marcão. Dida foi um goleiro espetacular. Tem muito goleiro bom no Manga. Brasil. Manga foi um grande Gilmar dos goleiro. Santos Neves. Gilmar. Mas é difícil. Eu costumo dizer, Flávio, que é injusto você comparar gerações. Claro. Eu acho que toda vez que a gente fala de alguém maior, era assim, em 20 anos. É. E 20 anos é No um seu tempo... Pelé, né? Isso, Pelé não é outra coisa. Então 20 anos é um período de duração de carreira de cada jogador. Uns menos, outros até mais. 20 anos. Quem foi melhor de 80 a 2000? Quem foi melhor de 2000 a 2020? Quem foi melhor de 50 a 70? 70 a 90? E aí você tem critérios, treinamento, material, gramado, dificuldades médicas. E aí você pode tirar um parâmetro daquela amostragem para saber quem foi o melhor naqueles 20 anos. É injusto querer comparar o Berdan Catani com o Leão, ou com o Weverton, ou o Valdir Pérez com o Rogério Ceni.
É outro cenário, não dá para comparar.